Hoje o nosso papo é com uma mulher que transforma vidas, gente, que trabalha aí com a coragem, uma pessoa super jovem, mas que já tá aí no auge da carreira. Mas nem sempre foi assim, né? Ela ajuda tantas mulheres a se sentirem mais confiantes, a bem consigo mesmo, mas nem sempre foi assim, né, Ivone? Exatamente. Ela mesma publicou lá nas redes sociais dela que em 2012 ela tava com medo de não passar no vestibular. E é isso mesmo, hoje nós trouxemos aqui uma doutora. Doutora Tamara Piazza, seja muito bem-vinda ao Pode Desejar. Antes, pra gente já começar, o que a doutora diria para aquela Tamara lá de 2012, quando começou essa jornada com medo do vestibular? O que você diria para aquela Tamara de 2012? Oi, queria agradecer o convite. Nossa, tanta coisa, ela nem imaginaria onde ela iria chegar, né? É muita ansiedade. Quem já passou pelo vestibular sabe a pressão, né, a dificuldade. Hoje, ainda a gente tem muito mais vagas de vestibular do que na época, né? Mas eu saí de casa com 16 anos para estudar pro vestibular, né? E eu diria para ela que vai dar certo, e vai dar muito certo, porque o sonho dela ainda era muito pequeno, perto de onde ela iria chegar, né? Que lindo, é uma história maravilhosa que eu olhando lá para conhecer um pouquinho mais da doutora Tamara já me emocionei. Aqui no Pode Desejar, a gente valoriza muito a questão das mulheres. A gente quer trazer informações para que elas sejam mais empoderadas, se conheçam. Então, Tamara, conta pra gente um pouquinho sobre esse começo. Como foi o começo? Como foi cursar medicina? Como foi também depois de formada iniciar? Teve dificuldades? Quais foram as principais dificuldades que você como mulher encontrou aí nesse tempo de formação e depois na hora de iniciar então a sua carreira como ginecologista? Dentro a minha turma era uma turma que era metade homem, metade mulher exatamente, então isso foi um pouco mais tranquilo. Mas no ambiente médico, principalmente a gineco, que é uma área cirúrgica, o ambiente do centro cirúrgico é um ambiente ainda muito masculino, né? Há, sim, algo mais velado hoje em dia, mas quando na medicina a hierarquia é muito forte, então o respeito da hierarquia já é ensinado dentro do trote, você tem que respeitar os que estão acima. E daí isso dentro do centro cirúrgico, dentro do internato, que são os 2 últimos anos da medicina, onde a gente só trabalha, né? Isso é muito enraizado e a gente vê uma diferença em que os meninos são tratados com mais mimos do que as meninas. A gente não pode errar, a gente tem que provar que realmente a gente tá ali porque a gente merece, porque a gente é boa, né? Existe um preconceito por parte dos pacientes, em que ainda o médico homem parece que é mais inteligente do que a médica mulher. Isso principalmente em pessoas mais simples e mais velhas, a gente percebe. E dentro da gineco, é um ambiente um pouco mais rosa, né? Então é um pouquinho mais gostoso da gente trabalhar dentro da residência, você leva isso com mais leveza. Mas quando residência é a especialização, né? Sim. Quando eu saí para iniciar o trabalho, e eu sou da formação da residência são 3 anos, então eu estou atuando como gineco há 4 anos. E graças a Deus, a minha carreira evoluiu de uma forma realmente rápida. E o que eu escuto é porque você é mulher. Então, as mulheres querem consultar com você. Nunca é porque você faz algo diferente, porque você estuda, porque você busca cursos. Não, é porque você é mulher. Então, isso sempre tá enraizado, né? Mas eu, na formação foi um pouco mais difícil pela imaturidade. Então, depois você vai entendendo como a vida realmente é, porque na medicina a gente entra no mercado de trabalho velho, né? Então, a gente já passou um tempão. Então, esse processo de amadurecimento acontece dentro da formação. E aí você vai se moldando e vai entendendo realmente como é e que você não precisa, na verdade, provar pra ninguém, que as suas pacientes é que realmente você tem um compromisso com elas, que elas é que tem que acreditar em você e no seu trabalho, e você vai fazer o seu melhor e naturalmente as coisas vão fluindo bem, independente do que os homens pensam, né? Olha só, gente, cheguei. E aí eu falo que é muito interessante, porque tá vendo como que a mulher sempre tem que estar se provando, indiferente do ambiente, né? Você encontrou no ambiente ginecologista um pouco mais tranquilo pro mundo rosa, e daí quando você ainda é solicitada, você ainda é questionada, porque as mulheres te procuram por ser mulher. Eu falo que ser mulher é um desafio constante em nossa vida, até no meio da medicina.
Exatamente, olha só, depoimento maravilhoso aí e que legal ver você superando isso e vendo que você não precisa provar nada para ninguém e se entregar o melhor de si para suas pacientes que são a que estão confiando em você, né? Entregando ali a vida delas, enfim, algo tão... Eu falo íntimo. A preciosa. Mas é realmente, porque eu falo assim, gente, é constrangedor. Porque, assim, eu falo principalmente para nós mulheres. A gente tem que se sentir muito à vontade. Sim. E indiferente de ser o homem ou de ser a mulher, né? Porque a gente que vai visitar um ginecologista, a gente tem que se sentir confortável. Porque você vai abrir seu algo... Para mim, é muito precioso. Eu sempre falo, realmente precioso no sentido, porque é onde gera a vida, onde tudo começa... Tem um significado muito mais amplo do que apenas, né, a vagina, que a gente costuma a dizer. E é algo muito íntimo, né? Então, você tem que confiar no médico para você se sentir à vontade, né? Então, é um trabalho magnífico. Eu falo assim, que eu sou apaixonada, né? Então, a mulher, primeiro, ela tem que se identificar com você. Sim, eu falo, quando às vezes as pacientes vêm falar, ai, porque meu médico parou de atender, eu brinco, eu falo, você tá órfão de gineco, porque é isso, é você ficar órfão, porque a pessoa sabe tudo da sua vida, de coisas íntimas, de momentos super importantes, que é a chegada dos filhos, que talvez é um momento de um trauma, de um abuso sexual. Então, são coisas realmente que a gente escuta frequentemente. Isso ninguém sabe, eu nunca nem falei pro meu marido. Então, são realmente coisas, às vezes, feridas ou coisas boas. E realmente o gineco, eu falo, a relação médico-paciente, você tem que... A paciente, ela tem que se identificar. E hoje, com a rede social, isso é muito mais fácil, né? Eu tenho pacientes que falam assim, doutora, eu consumo tantas coisas que você posta que eu sinto que eu sou sua amiga. E eu falo, mas esse é o objetivo, é que você chegue e a gente tenha um bate-papo de amigas, para que não fique nada assim, ai, será que eu vou falar isso? Para que não haja isso, que a gente realmente... Porque para mim é importante saber de tudo, né? Que ela sinta confiança para te contar, que seja é o principal. Um ambiente que, tipo, seguro. Ai, meu Deus, eu vou lá na gineco, que vergonha. Não, é assim, ai, que bom que eu vou lá. É isso que eu quero que as minhas pacientes sintam. Nossa, eu vou lá porque eu gosto da Tamara, porque é legal conversar com ela. Ela sempre fala alguma coisa construtiva. Então, esse é o ambiente que eu quero construir para as minhas pacientes. Eu acho que por isso que tem dado certo. Sim, que legal. E a gente fala muito aqui no Pode Desejar, Tamara, sobre autoestima. E hoje em dia a gente tem visto muitas famosas, muitas pessoas. Eu conheço várias pessoas que estão buscando a estética íntima para se sentir melhor consigo mesma, enfim, autoconfiança, até o próprio autoconhecimento, ela se sentir melhor com ela mesma para poder conhecer o próprio corpo, né? E a gente vê que você tem trazido isso também para Cascavel. Eu já conversei com várias pacientes suas que saíram de lá felizes. E muitas pessoas ainda têm o preconceito da estética íntima, mas muitas vezes isso é algo muito importante. Vai mudar realmente a vida da pessoa. O que você tem a nos dizer sobre isso? Você já viu uma paciente que sentiu realmente na pele essa mudança após um procedimento que você tenha feito nela, dela ter relatado para você que ela houve mudanças tanto na autoestima quanto na vida sexual? Eu falo assim, que a estética íntima você tem preconceito porque você não tem um problema com isso. Quando a mulher ela tem um estigma em relação a isso, eu tenho pacientes que não permitem que façam oral, que não permite luz acesa, que realmente não se solta, porque até a estética em geral, a gente sabe o impacto disso. Isso é um pouco mais difundido, por exemplo, eu não vou tirar a camiseta porque minha barriga tá um pouco mais flácida. Então, a gente vê isso de uma forma bem pós-parto. Ai, tive um parto normal, eu tenho uma sensação que meu marido tá percebendo que tá com um pouco de frouxidão. Então, tem tudo isso. Eu tenho uma paciente que a gente fez, ela não permitia oral, nem luz acesa, nada. E aí a gente fez a cirurgia íntima pra ela, ela chegou, ela tava inchada, com um ponto, assim, terrível. E ela já me mandou assim, meu Deus, eu tô, assim, muito feliz, porque já melhorou muito, mesmo inchada, imagina como que vai ficar. Então, ela tá, assim, a pessoa muda o semblante, porque isso impacta demais na hora da relação, traz tanta insegurança que a pessoa não consegue ter orgasmo, que a pessoa não consegue se permitir viver a relação sexual. E pensa isso dentro de um casamento. 20, 30 anos vivendo desse jeito, até pro parceiro é prejudicial. Eu já tive pacientes que de tanta dificuldade acabou gerando traição do marido, porque realmente o sexo não ia bem, e aí depois
isso melhorou de uma forma, assim, abrupta, de salvar o casamento mesmo. E isso cresceu muito com a pornografia, com os nudes, né, com foto. E então, hoje, a gente tá numa era em que a parte visual, a gente se olha muito, coisa que talvez as nossas avós, meu Deus, você dá um espelho pra uma senhorinha e fala, me mostra aqui, que tá... ela nem quer pegar no espelho, né? E a nossa geração já foi uma geração que começou a olhar mais pra vulva, entender como que é, e isso começou a criar caraminholas na nossa cabeça. Até porque os nossos... Qual é o parâmetro? Qual foi a mulher que viu muitas vulvas? As vulvas que a gente consome de pornografia, que é uma vulva clara, rosa, em que os pequenos lábios são pequenos e que não tem flacidez. Então, você tem aquele modelo. E aí, quando você olha e fala, peraí, mas a minha não é assim, então pode ser que meu marido não goste. E isso começa a gerar insegurança. Quando eu corrijo e melhoro, a pessoa se abre, se permite viver e aquilo muda. Então, se você não tem algo que te incomoda, tudo bem. Porque a estética íntima, ela não é igual do rosto, em que a gente tem um parâmetro. Boca mais volumosa, né? O top model look, olho aberto. Não. A vulva, ela é aquilo que você vai buscar. Então, pra mim, a primeira coisa que a pessoa chega pra mim e fala, o que te incomoda? Ah, é isso aqui. E aí, a gente vai ver se realmente tem sentido e dá pra arrumar. Porque também, diferente do rosto, na vulva tem que ter funcionalidade. Não pode afetar o prazer, não pode afetar, né, todas as partes que ali também tem a sua função. Então, a gente daí explicando, mostrando pra paciente. Porque, como diz os meus amigos, você já viu mais pepeca que a almarada toda. Então, a gente tem muito parâmetro pra dizer pra pessoa, não, realmente isso aqui faz sentido. Ou, não, isso aqui você tem que entender que tá tudo bem, que é normal, não tem nada. Então, essa conversa também é legal. Ah, então você tem esse cuidado, né? Porque, às vezes... nós mulheres estamos tanto em busca de procedimento, de estar sempre bem, que às vezes a gente sempre está procurando um vazio, né, que muitas das vezes é emocional, nós sabemos disso. Sim. Mas aí quando você faz a avaliação para ver se realmente é estético, é saúde, se é viável, se não é, porque eu acho incrível o seu trabalho, porque o primeiro que ela tem, o cuidado dela não perder o prazer, de fazer aquilo algo bom para ela, porque às vezes, porque eu sempre falo, pesquisa o médico, pesquisa a terapeuta, pesquisa onde você vai, porque às vezes o que acontece? A gente vai no mais barato, ou em qualquer lugar, ou de qualquer jeito, confiando principalmente a nossa saúde, achando que todo mundo é igual. E não é. Porque você tem esse cuidado, né? Porque quem faz uma estética íntima errada pode perder o prazer. De vez de ser melhorado, é piorado, não é? Nossa, e você pode até, de labioplastia, amputar os pequenos lábios. Você realmente tirar. Pensa isso. Ali é... Ó, uma coisa interessante que eu não sei se vocês sabem. No canal vaginal, a gente não tem receptor de dor. Os nossos receptores de dores, eles estão na entrada e no colo do útero. Então, é comum, se você queixar para um gineco, você tem dor, ele vai olhar para você e falar, é na entrada ou no fundo? Porque no meio não tem como ter dor. Você fala, Tamara, acho que tem sim. Não, não tem. É uma coisa incrível. Se a gente queimar a vagina de vocês ao vivo, vocês não sentem nada. E então, se eu tiro esse receptor todo da entrada, que prazer essa mulher vai ter na penetração, que é bem ali onde ela tem maior sensibilidade. Então, esse cuidado é muito importante. Isso que você falou tem crescido muito, pessoas fazendo estética íntima que não são nem médicos. E isso é uma coisa que as pacientes têm que ter muito cuidado. Porque o rosto a gente já vê quantos problemas podem dar, né? Mas ali, muito mais. Porque aí, como que vai refazer a parte neurológica de sensibilidade? Não refaz. Não refaz. Faz cicatriz, né? Então, isso tem que cuidar. Exatamente. Mas sim, impacta muitíssimo na vida sexual dessa mulher. Muito. Eu tenho uma amiga... Já faz muito tempo que ela fez. E ela falava assim, Ivone, eu vou compartilhar com você, porque você tá nesse meio, você fala com mulheres todos os dias. Mas ela tinha vergonha. Ela falou assim, Ivone, eu não conseguia colocar uma calça jeans branca. A calça jeans, por mais que seja... grossa. Né? Ela falou assim, não dava pra colocar. Então, assim, era algo que me incomodava mesmo. Ela falou assim, nunca atrapalhou a vida sexual dela. Ela sempre foi uma pessoa que foi feliz na vida sexual, mas é algo que atrapalhava ela. Ela falou assim, tem roupas que eu não consigo colocar. Porque o lábio era muito grande. Então, ela fez, mostrou o antes e o depois, ficou perfeito. Então, também procurou um profissional. Isso
tem anos, acho que mais de 5 anos que ela já fez, procurou um profissional e isso fez com que a autoestima dela melhorasse, né? Exatamente. Não só a questão sexual dela já era bem resolvida, mas a autoestima de poder colocar uma calça sem ficar se preocupando, né? Colocar uma leg. Eu tenho pacientes que eu fiz uma labioplastia ela voltou essa semana, 30 dias, uma menina de 17 anos, porque não conseguia usar calcinha, roupa, realmente era muito volumoso e ela falava pra mim, doía de tanto volume que tinha. E ela tá super feliz. Isso que é agora que saiu os pontos e tal. Ela falou, nossa, já tô conseguindo pôr calcinha. Às vezes, ciclista incomoda muito, né? Até na relação, às vezes a pessoa não tem essa questão do empoderamento em si, mas a pessoa fala assim, eu tenho que ficar segurando pra não entrar. Então, é uma coisa que incomoda mesmo pelo excesso de pele. Então, a gente consegue melhorar muito isso na questão leg, né, na academia. Às vezes, a pessoa fica marcando, e até mesmo, não só o lábio, o volume de gordura no Monte de Vênus, né, que é aquela gordurinha, o capô de fusca. Sim. Então, às vezes, tem paciente que é bem magrinha, ou emagrece pós-parto, mas ali fica aquele volume. E aí, isso também é possível de melhorar. E aí, fica mais lisinho, põe um vestido colado, não fica marcando. Então, todas essas coisas a gente consegue melhorar. Ah, e tudo isso, olha aí que interessante. Quem tem aí, ó, que não gosta, fica aí a dica, porque eu vejo que muitas mulheres, às vezes, nem tanto os grandes lábios incomoda como o capô de fusca que a gente fala, né? A gente coloca uma roupa, fica incomodando, parece que tudo tá aparecendo, a gente se sente mal. Fica aí uma dica, essa eu não sabia. Olha aí. Já gostei. Dá pra fazer. E tem outra coisa, outro procedimento que você faz também, que tem mudado vidas, que inclusive já tenho depoimentos aí de pessoas que foram ao seu consultório e fizeram, que é o laser, né? Que muda... Explica pra gente, muda a estética, muda a lubrificação, o que muda com o laser? É que assim, a estética, ela vai tratar a vulva. Existe dentro do rejuvenescimento íntimo ou ginecologia regenerativa, que é uma especialidade que vai tratar a funcionalidade. Então, a gente vai tratar o canal vaginal. E aí, isso eu falo para os pacientes, não cai só os pés de galinha, lá embaixo também, né? Então, a gente começa a ter uma frouxidão do canal vaginal e a queda hormonal ali a partir dos 40, 45 anos vai fazer uma alteração nessa percepção da vagina mesmo. A mucosa fica fina, então a nossa mucosa normalmente do canal, ela tem que ter várias camadas para que o atrito com o pênis seja algo confortável. A percepção tem que ser bem sensível, a sensibilidade. Isso começa a matar essa percepção e também a vascularização do canal, que diminui a lubrificação. Então, pensa, pouca sensibilidade, o atrito é desconfortável e não lubrifica. É uma sensação, é uma relação de baixa qualidade, só que isso não é do dia pra noite, vai aos poucos. Então a mulher começa a perceber, não tô com vontade mais de ter relação, essa relação não é mais como antes, e ela não vai entendendo muito bem por que ela tá querendo parar de ter relação, porque sexo é memória, então se eu tenho memórias que são tanto faz, por que eu vou querer ter relação? E aí quando a gente trata o canal, que aí a gente tem a opção do laser, radiofrequência, ultrassom microfocado, existem várias tecnologias. O que eu mais utilizo é o laser, porque é o que a gente tem mais estudos robustos cientificamente. Porque ele vai fazer, como no rosto, pequenas lesões que fazem a regeneração. E no organismo, tudo que regenera faz colágeno. Então, ele melhora essa flacidez, essa frouxidão. Ele estimula a formação de novos vasos. Então, vai melhorar a lubrificação e vai estimular as terminações nervosas. Então, melhora a sensibilidade. Ele faz um efeito de contração do canal. Então, como é um círculo, ele contrai. E aí, o atrito pênis-vagina começa a ser mais prazeroso. E aí, essa mulher volta a ter uma vagina como lá com 30, 20 anos. E aí, uma sessão, elas 20 dias, depois ela já fala, nossa, mudou. E o marido percebe também. Olha aí, que legal. Olha que interessante. E isso, vocês fazem lá na clínica de vocês, esse procedimento. E como a gente começa a perceber, né? Como que a gente precisa, a gente não se dá conta, quando fala, estética íntima, vai muito além
Sim, uma cirurgia, tem a parte funcional também, né? E aí o laser também pode ser usado para incontinência urinária, que a gente faz, daí são feitas duas formas de aplicação, 360 graus, que aí é para tratar essa parte que eu comentei antes, e a de 90 graus, que ela é mais profunda, então ela vai erguer o ligamento que sustenta a uretra, então melhora a incontinência urinária, a urgência, que é aquela vontade assim, você tá com a bexiga, se eu não for correndo, eu vou perder. Então isso também afeta o psicológico da mulher, porque quando você pensa em incontinência, você pensa o quê? Numa senhora. Aí você fala, gente, mas eu tenho 50 anos, 48 anos, como é que eu já não tô segurando urina? Meu Deus. Então, tudo isso, a mulher é muito complexo, a parte sexual, né? Então, a gente consegue melhorar também. Olha só que bacana. E para fazer esses procedimentos, tanto a questão que a gente comentou antes, nos lábios, e o laser, você faz no seu consultório mesmo? Sim. Todos são procedimentos ambulatoriais, a gente não precisa internar para fazer. O laser é bem tranquilo, não dói, o que é desconfortável é que a gente precisa colocar um espéculo, que é aquele igual de coletar preventivo, bico de pato, que o povo fala, né? Para dilatar a parede vaginal, porque a gente fica entrando e saindo com esses transdutores, e aí a gente coloca uma vez, é incômodo só, mas não dói. E a cirurgia a gente faz anestesia local. Então, ali você vem, vai embora dirigindo no mesmo dia, dorme em casa, é muito tranquila. É uma cirurgia que as pessoas acham que dói muito, mas não. O que mais incomoda é o inchaço, porque é uma região de tecido muito fininho, delicado. Então, incomoda tá inchado, mas aí faz bastante gelo e é bem tranquilo. Olha, no próprio consultório, já gostei. Prático, né? É dolorido no sentido porque do cuidado só, mas é desconfortável. A gente já tem que fazer todo ano preventivo, né? Nós temos que fazer, então, para melhorar, vale a pena, né? Com certeza, vale super a pena. E você acha que... Qual é a sua opinião, doutora Tamara, referente às famosas? Porque muitas pessoas... Você fala sobre estética íntima... Muitas pessoas nem sabem que existem. E a gente vê aí famosas como a Anitta, que, né, contou que fez a estética íntima. Você acha que essas famosas, conversando, falando que fizeram, incentivam outras pessoas a procurarem? Elas ficam sabendo que existe procedimentos como este e facilita? Muito. Traz em voga isso pra mídia, né? É uma coisa que as pessoas falam... Querendo ou não, a influência das pessoas famosas é grande, né? Todo mundo tá fazendo, então... Será que eu não preciso? Eu tenho muita paciente que fala assim, eu marquei uma consulta pra ver se você acha que eu preciso. Porque às vezes as pessoas realmente não têm parâmetro e quando você vê alguém fazendo, você fala, não, mas ela fez, então pode ser que eu possa fazer também. Então estimula, assim, traz o assunto também pra que as pessoas comecem a falar, tira aquela imagem de tabu, de meu Deus, eu sou uma louca porque só eu fiz, ninguém tá fazendo. Nem as famosas que precisam disso pra viver estão fazendo, né, da beleza, da parte estética, eu acho bem importante. Te cortei. Eu penso assim, que quanto mais a gente falar sobre isso, por isso que a gente tem o projeto juntas, né, Daiane? Sobre o Pode Desejar, que é para falar realmente sobre assuntos que às vezes a gente ainda tem vergonha de falar. Como você comentou antes, hoje nós temos uma criação diferente das nossas avós, até das nossas mães, né? Então a gente já fala com mais naturalidade sobre estética íntima, sobre sexualidade, mas é muito comum a gente encontrar pessoas que se sentem envergonhadas em falar sobre isso. E muitas vezes elas se escondem dentro de um casulo e têm uma vida sexual frustrada, péssima, né? Por falta de conhecimento. Às vezes é algo tão simples e que se ela conhecesse, ela seria outra pessoa, né? Porque a sexualidade, ela abrange muito. Eu falo que quando a gente tá feliz na sexualidade, isso circula. Exatamente. E eu penso que você falar é muito importante. Até hoje mesmo eu estive presente no Hospital de Olhos, eu sou transplantada, as duas córneas, e eu comentei com a doutora Selma o seguinte, e ela se arrepiou na hora que eu comentei. Eu falei assim, doutora Selma, eu procurei o Hospital de Olhos, não pelo transplante de córneas, eu procurei o hospital, pelo transplante de córneas, aliás, porque eu recebi um e-mail, naquela época, imagina, em 2009, quando eu recebi a primeira córnea, não tinha WhatsApp, né? Não tinha esses meios, então não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. Mas uma maneira de comunicação eram os e-mails. E eu recebi um e-mail dizendo que existia um local
que agora eu não lembro se é Barretos ou algo assim, que tinha uma clínica que fazia o transplante de córneas em quem tinha ceratocone. Mas eu precisava encaminhar um laudo dizendo qual era o grau do meu ceratocone para ver se eu precisava do transplante. Então eu procurei a doutora Selma para pegar esse laudo. E aí ela falou assim, Ivone, mas por que você vai para lá? Se nós temos um banco de olhos aqui em Cascavel, que tem todo um trabalho que faz tudo isso, e eu não sabia. Então, o quanto é importante a gente trazer esses assuntos para o Pode Desejar, o quanto é importante a gente levar esses assuntos para a roda de amigas, porque, de repente, eu falo sobre sexualidade com naturalidade, mas a minha amiga, algo que eu falar ali pode mudar a vida sexual dela, né? Então, esse algo de você falar realmente, buscar. E hoje eu fiz questão de, novamente, quantas vezes eles quiserem, eu vou lá falar que eu sou transplantada e que isso que eu falar pode chegar até uma pessoa que também não sabia. Assim como eu não tinha essa informação lá no passado, eu posso estar ajudando essa pessoa. Então, não é repetir. De repente, no que eu tô falando de novo, alguém, né? Eu tô alcançando outras pessoas. E é bem isso, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de falar, ela não vai falar nem na roda de amigos, que aquilo é um problema pra ela, mas dela escutar. Ah, porque você viu que a Anitta fez isso aqui, você vai falar, opa, peraí, que pode ser que tenha uma solução pra mim. Então eu vou buscar alguém que possa resolver. Ela pode não falar pra ninguém, mas aquilo toca e aí ela vai se mover para buscar. Às vezes, essa dificuldade a gente vê até no consultório. Você interroga a pessoa, não. Aí você vai pro exame físico, vai examinando, vai uma conversa aqui. Aí você, né, pela experiência, você pega um negócio. Aí você fala, não, peraí, que tem problema aqui. Aí você vai até você conseguir tirar e ajudar aquela pessoa. Então, tem pessoas que realmente têm muita dificuldade. Tem, mas é muito interessante você falar isso, porque você ainda encontra muito preconceito, porque às vezes as pessoas vão buscando, que nem você falou, vai buscando outras coisas, e quando você vê, ela precisa dessa estética íntima, só que ela não consegue verbalizar. Então, você ainda sente muito preconceito, esses tabus dentro do consultório. E às vezes até a pessoa foi pra consulta só pra aquilo. Só que ela não consegue falar. Daí você vai e faz tudo. Examina, coleta preventiva, faz ultrassom. Aí ela chega assim, você vai só entregar o pedido de exames de sangue, alguma coisa. Ela, mas tinha uma coisinha que eu também queria falar. Aí você fala, oi. Daí que você vai entrar naquilo. Ontem mesmo atendi uma paciente que ela falou que ela tá com um namorado novo e ele acha que o clitóris dela é muito pequeno e por isso ela não tem sensibilidade, ela tem dificuldade de ter orgasmo. Aí você vai começar a entender realmente a fundo se é isso ou não. Eu falei, não, vamos ver de novo, que eu não prestei atenção. Vamos lá, pra você ouvir a queixa dela e entender o que ela traz. Porque às vezes a pessoa fica rodeando. Mas ela teve que se sentir segura pra poder falar, Sim, né? Depois de 40 minutos de consulta pra ela chegar no que ela foi pra falar, né? Mas você falou algo muito interessante, né? A gente precisa falar cada vez mais, dizer, porque a gente só não faz até aquilo que a gente não tem o autoconhecimento. Quando a gente conhece, ouviu dizer, né? Por mais às vezes que vem crítica de Anitta, de Maraísa, que emagreceu e que fez o procedimento, que a gente escuta muitas críticas, né? Até nós, né? Enfrentamos muitos tabus, mas quando a pessoa vê que salvou, que foi bom pra vida íntima de alguém, né? E engraçado que às vezes nem ela percebeu que ela tinha um namorado novo. Olha pra você ver como que nós mulheres temos tantos tabus e tantas barreiras com nós mesmas. O namorado percebeu e ela só foi porque talvez começou um namoro recente. Então, tipo, se ele falou, então eu vou buscar ajuda. E ainda chegou no consultório depois 40 minutos pra ela conseguir falar. E aí ela falou assim, mas pra mim não incomoda. Então, o que isso pra mim, eu fiquei refletindo, é aquela coisa assim, que pra mulher não ter prazer, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, ela a vida inteira foi assim, então eu sempre fui assim, tá tudo bem pra mim, mas ele tá começando a ficar incomodado. Quer dizer, que bom, graças a Deus que esse homem tá, tipo, falando, mulher, eu quero que você tenha prazer, eu quero que você entenda que não é assim o normal, você tem que buscar que tem algo diferente. Que legal, isso é maravilhoso. É sinal de que os homens também estão mudando, né? Estão percebendo, porque muitas vezes eles nem percebiam. Né? Sim. Porque provavelmente ela deve fingir uma pessoa sensível, orgasmo, né? Exatamente. Mas hoje, a gente já falou sobre os... Olha eu cortando a Daiane. A gente já falou sobre grandes lábios e agora você comentou, então, sobre clitóris pequeno. E qual é a solução que você apresenta para uma paciente que busca algo para essa pessoa que não tem tanta sensibilidade, que tem o clitóris, dificuldade de achar o clitóris? Então, às vezes é um excesso de pele no capuz do clitóris. Não é que o clitóris está pequeno, mas ele está escondido
pelo capuz. Então, a gente tem uma pelezinha que cobre, e aí durante a fricção ali da penetração não encosta, porque ele tá coberto por aquela pele. E aí a gente tira isso também cirurgicamente, a gente retrai um pouquinho. Se for só algo delicado, dá pra fazer com o laser, a gente consegue retrair e contrair essa pelezinha, expõe um pouquinho mais e aí melhora essa excitação, né? Então, tem soluções assim também. Bem legal. Tanto a laser como cirúrgica. Olha, fica já a dica pra vocês, quem não tem. Todo mundo olhando o seu clitóris. Por favor, espelhinho. Encontrem. Encontrem lá, busquem. E falando em famosas, nós tivemos presente no mês passado na Feira Íntimo Expo, né, que é uma feira internacional do mercado erótico, íntimo e sensual. A Chocolate com Pimenta sempre está em busca dos melhores produtos e sempre também pensando no bem-estar íntimo e não só em vender produtos. Eu falo que a Chocolate com Pimenta não é só vender produtos desde o início. É por isso que a gente cresce sempre mais. Porque eu quero ter clientes que realmente buscam e que saiam de lá satisfeitos, né? Então, a gente está sempre em busca do melhor. E a Débora Seco, junto com a Inti Cosméticos, que é a melhor marca de cosméticos íntimos do Brasil. A gente, quando procura cosméticos íntimos, eu acho que você, como especialista nessa área, deve concordar comigo que a gente precisa buscar produtos de qualidade e de procedência, né? Então, a Inti Cosméticos, junto com a Débora Seco, lançaram uma linha de produtos de cuidados íntimos e também trouxeram uma linha de estimulantes clitorianos, que também ajudam. Enfim, depois eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, qual é a sua opinião sobre esses produtos, vibradores em si. E ela trouxe até um bullet, que é um vibrador super discreto, porém super potente também. E veio aí uma linha completa, vamos dizer assim, de cuidado íntimo e de estimulação. Eu vou te mostrar agora aqui. Vamos ver. Infelizmente, eles não chegaram ainda na Chocolate com Pimenta, mas já tá Pra chegar. Então, eu vou te mostrar aqui no meu celular e pra você dar uma olhadinha nesses produtos e depois eu complemento com a pergunta, tá? Só dá o play ali, doutora. Débora Seco agora, Inti. Estamos chegando. Aguardem. Nossa, bem bonita a apresentação. É uma linha linda. A Inti sempre teve esse cuidado. Além de produtos bons, ela tem um cuidado com o visual também. Você acha que esse tipo de movimento, você já falou aqui que com relação à estética íntima é importante que famosas falem sobre isso. E você acha que esses movimentos, essa collab com a Inti, também vai ajudar a melhorar a vida íntima das pessoas com produtos de qualidade, procedência, uma pessoa que tem influência, né? Que tá na mídia, que as pessoas gostam, porque quando a gente fala de Débora Seco é difícil a pessoa que fala que não gosta, uma pessoa sempre muito simpática, querida. Sim. Você acha que isso vai fazer a diferença para que as pessoas olhem com mais naturalidade também para a sexualidade? Acho que sim, quanto mais a gente falar e mais a gente colocar isso em voga, né, trazendo a imagem dela associado a isso, vai só ajudar as pessoas a quebrar esse tabu, realmente olhar com leveza e que é algo natural, que faz parte do organismo, da vida, né, de todo mundo. Então, acho que sim, vai ajudar muito. Que bom. Que bom. Você acha que os produtos, esse cuidado íntimo, né, essa higiene íntima, você acredita que tudo isso ajuda também para a mulher? É importante também trazer esse cuidado íntimo, porque nós mulheres não cuidamos muito da parte íntima, né? Você sabe que você falando isso, eu pensei numa coisa agora, que existe um tabu, uma coisa que as pessoas falam muito, falar assim, porque tem que lavar o bacalhau. Falar assim, como se fosse algo muito de mau cheiro e que isso fosse natural. Então, eu acho que isso afeta muito a nossa autoestima no sentido de... será que meu parceiro vai perceber? Será que tá... Até no gineco. Doutor, eu não consegui tomar banho, posso ir ao banheiro para usar um lencinho, alguma coisa. Então, esses produtos facilitam a vida da mulher. Eu quero também falar que isso é uma mentira, tá? Porque eu passo o dia inteiro com a cara enfiada em pepecas e elas não cheiram mal, tá? A axila tem mau cheiro mais ao fim do dia do que uma vagina,
tá? Então, se tá com cheiro de bacalhau é porque tá doente, não tá normal. Só que isso cria uma imagem no nosso imaginário de que é algo que tá sempre sujo, que tá sempre com mau cheiro, que a gente precisa arrancar todo o conteúdo, que tá suada, que a calcinha tem algo... Então, esses produtos facilitam a vida da mulher, no sentido dela ter mais segurança pra esse ato de, ai, tá com cheirinho, passei um creminho, tá um negócio que tem um sabor diferente. Então, eu acho que ajuda muito. Legal. E ela trouxe ali uma linha completa. Desodorante íntimo, bruma também, que pode passar. Mas a Chocolate com Pimenta, ela sempre teve, a gente até conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né, doutora? Sempre teve esse cuidado de explicar como usar, porque muitas pessoas, elas buscam os produtos de sex shop, mas elas não sabem como usar. Então, a gente tem todo esse cuidado. A equipe Chocolate com Pimenta é toda treinada para dar um treinamento, né? De como usar corretamente cada produto. Sim. E muitas pessoas falam, ai, mas a minha ginecologista fala que não pode usar o desodorante íntimo. Aí eu falo, ela tá certa, não pode usar o desodorante íntimo na vulva, ali no local onde que não pode mesmo, porque senão vai alterar ali o pH, não sei se é assim, o pH da vagina, pode trazer ali fungos, enfim. Aí a gente ensina a maneira correta de estar passando esse desodorante íntimo. Vou falar aqui e você me diz, por favor, se tá certo. Você vai colocar a sua calcinha e vai passar na virilha, que é onde acontece o suor. Isso. Assim como acontece na axila. Então, é algo para realmente te deixar mais confiante, né? Mais cheirosa. Eu amo usar o desodorante íntimo. Uso todos os dias, mas com esse cuidado. Não é para abrir os lábios ali e passar o desodorante íntimo. Jamais. Ele é a 15 centímetros longe e na virilha. Até porque onde tem glândula sudorípara eu brinco que é a axila da virilha, que é a dobrinha ali, né? Pra gente entender bem. Porque realmente é uma coisa que as pessoas ficam bem desconfortáveis porque deixa a calcinha úmida, né? Fica suando muito. Às vezes tem paciente que até nota odor igual de CC mesmo, porque é uma região de dobra, né? Às vezes tem ali um pouquinho mais de volume de coxa, fica tritando, às vezes a pessoa vai ficar o dia inteiro fora. É uma coisa que vai facilitar ela, porque toda mulher tem essa neura do cheiro, das pessoas estarem percebendo, então ela tá aqui, mas ela fala, é muito comum essa queixa, as pessoas estão sentindo. Então, é uma coisa que é uma solução e eu acho muito legal. Então, a doutora recomenda o desodorante de forma segura, de forma correta na ser pele. Usado. E sim. A doutora também defende, porque a doutora falou do bacalhau, né? Porque como a gente se incomoda com o cheiro. Então, alguns cheiros são comuns e normais. Sim. Fedeu, gente, tem alguma coisa errada. Ou mesma coisa de corrimento, né? Se você sente, né? Sim, mas não tem cheiro ruim, não. Pepeca tem cheiro bom. E os homens gostam desse cheiro, né? É atraente pra eles, é afrodisíaco. Até as mulheres entenderem isso, a gente fala muito isso. Assim, gente, o cheiro natural. Quando tá saudável, é atrativo. Então, não queira enfeitar demais, né? Mas é lógico, a gente sempre tem que ter um temperinho diferente, né? Eu sempre falo que... é igual creme, perfume. A gente... É legal, a gente tá cheirosa, né? Claro, isso é bem importante. E... já que em abril nós temos o Dia da Mentira, eu queria desmistificar um mito. Vamos lá. Que as pessoas sempre falam, me perguntam, Ivone, mas eu não quero usar um vibrador porque me falam que viciam, eu não vou mais querer ter relação sexual com o meu parceiro porque eu vou viciar no vibrador. Eu já falo de cara que é um mito, um grande mito, porque o vibrador, ele só vai auxiliar, porque nós mulheres temos um tempo diferente de estimulação do homem, né? O homem, ele é mais visual, quando ele olhou uma mulher, quando ele sentiu aquele cheiro da pepeca, aquilo já estimula. A mulher não, a mulher é mais carinho, a mulher precisa da preliminar, e aí o vibrador entra com tudo nessa preliminar. E outro mito é que a mulher vai substituir o homem pelo vibrador. E jamais isso vai acontecer, porque a gente precisa, para se estimular, desse carinho, desse afeto. Eu falo que a mulher começa o sexo pela manhã, no café. Né? Se ele acordou e deu aquele bom dia gostoso e você sai de casa pensando que você tem um marido maravilhoso em casa, quando você voltar,
né? Vai ser muito mais gostoso. Já começa pela manhã, é diferente. Eu sou mais exigente. Eu falo que a preliminar começa quando esse ato sexual acaba. Então, se você quer pro próximo, você já tem que começar a plantar desde agora, meu Olha filho. aí. Então, eu já falo assim. Mas isso é assim, ó. Uma coisa que, para essas pessoas que têm esse medo e tudo mais, um dado bem importante. Apenas 20% das mulheres têm orgasmo apenas com penetração, sem nenhum estímulo de clitóris. É uma parcela muito pequena da população, porque isso tem a ver com a anatomia de cada um. O clitóris, né, não sei se todo mundo sabe, o que a gente enxerga na vulva é apenas a glande, é só comparando ao pênis, né, a cabeça, né. Então, ele tem todo o corpo por dentro e ele abraça, como se fosse aqui, né, o nosso canal vaginal. Então, quem tem essa anatomia mais para baixo vai conseguir ter orgasmo com penetração. Quem tem essa mais profundo, esse clitóris não vai conseguir, e aí é só estímulo de clitóris. E eu brinco com as pacientes, eu falo assim, Deus não fez o clitóris com única função de prazer para enfeitar a tua pepeca, para você usar, mulher. Então, assim, começar na preliminar, mas quem tem esse medo, a minha dica é, faça o uso com a penetração. Porque às vezes até o marido não vai aceitar ficar tendo só orgasmo com o estímulo clitoriano separado da relação, mas coloca dentro da relação. Porque vai melhorar muito o teu prazer, a tua intimidade. A maioria dos maridos não acha ruim, acha legal. Pode, se você tem um pouco de preconceito, talvez comece com estímulo manual e depois vai para um vibrador, mas eu acho essencial, assim. Eu falo para as mulheres, quem já consultou comigo sabe, falo, você faz estímulo de clitóris junto com a penetração? A paciente, não. Eu falo, você tá perdendo o ouro da vida, mulher. Você tem que fazer. Você tem que fazer, porque isso é a melhor coisa que existe. Porque aí você junta o prazer da penetração com o do clitóris e você é possível você ter orgasmo junto com o teu parceiro. Então, é um momento que quer mais união que isso. Como que você vai dispensar esse homem? Mas não tem como. É pra você ver como que as mulheres ainda têm os tabus que a gente tá justamente, toda a gente bate. Gente, se toca, se conhece, se permite. Igual você também tem o mesmo lema. Gente, pra que Deus fez o nosso clitóris? Ele não tá ali só pra enfeite. Ele tá pra te dar prazer, pra você ser estimulado. Mas a mulher tem que buscar isso, né? A mulher tem que querer isso. E como é desafiador, né? Ela descobrir esse... Mas eu acho que com sutileza, pra quem tem mais dificuldade, eu falo assim, fala então pro teu marido começar, né, durante a relação, põe ele pra participar, faz essa união, aí elas aceitam um pouco melhor. E como é importante também o diálogo, né? Com certeza. Porque muitas vezes a criação, até eu hoje tenho 40 anos, a minha mãe não conversava comigo sobre sexualidade. Eu até falei, essa semana conversando com a minha social media, ela falou assim, Vânia, o que vamos fazer pro Dia das Mães? Conta uma história da sua mãe para eu ter uma inspiração. A minha mãe chegou a me falar uma vez que ela só tinha orgasmo por cima. Olha só. Por que será? Por que será, né? Porque estimulava o clitóris. Então, ela chegou a me falar isso. Que bom que ela teve, porque eu tenho pacientes que nunca tiveram. Exatamente. Então, assim, isso me marcou tanto, porque acho que foi a única conversa que nós tivemos, assim. Sobre. Então, a gente não tinha esse conhecimento. E quanto é importante você ter essa informação de que é o clitóris que nos dá prazer e que, de repente, você não vá sentir prazer durante a penetração do pênis. E que você precisa fazer a manipulação ali do clitóris e informar o seu parceiro que isso é normal. Não é ele que não tá dando conta. Sim. É a anatomia que eu tenho no meu corpo que precisa desse estímulo junto, né? Mas eu acho que os maridos aceitam. Sim, aceitam. O problema é a mulherada mesmo. Exato. A falta de conhecimento dela mesma, do autoconhecimento e saber disso, sabe? Então, por isso que eu falo, a gente precisa falar todas as vezes e todos os dias sobre isso, para que a gente consiga alcançar o máximo de mulheres, para que elas tenham uma vida sexual ativa, saudável e prazerosa. Sim. Né? E isso é engraçado, né? Porque até outro dia eu tive uma paciente que ela conseguiu falar sobre um abuso, ela falou, eu nunca falei isso. Pra minha psicóloga, eu demorei 1 ano. E você, na primeira consulta, você fala com tanta naturalidade. Aí eu falei pra ela, isso é porque dentro da minha casa, falar sobre sexo sempre foi natural. A minha mãe sempre falou muito. Então, pra mim, é assim, vou no mercado e sexo, e é tudo o mesmo nível de conversa, entendeu? Então, eu falo abertamente. E eu acho que isso, quanto mais você vai tratando com naturalidade, você passa pra pessoa. Então, a pessoa se sente à vontade. Isso é um alerta até para quem é mãe de menina, né? Você tem uma menina.
Eu tenho uma paciente também que ela falou assim, a minha mãe nunca falou e eu não consigo falar com a minha filha. Mas você fala tão bem, eu posso trazer ela aqui pra você falar tudo? Aí eu saio e você fala. Pelo menos ela teve uma iniciativa de tipo, eu quero que ela tenha uma informação. Eu não consigo, mas ela vai ter. E é uma barreira que ela criou por nunca ter conversado com a mãe dela. E isso é natural, ela não conseguir falar. Eu falo sobre isso todos os dias, mas chegar e falar com a minha filha é difícil. Mas eu falo, eu tenho que quebrar essa barreira, eu tenho que chegar para ela. Tanto é que eu vi que eu tô no caminho certo quando a minha filha vai fazer 13 anos agora, mas há 2 anos atrás ela chegou para mim e falou assim, mamãe, eu tenho uma coisa para te contar. E aí eu falei assim, eu tava saindo correndo com um monte de sacola, eu tinha um evento da Chocolate com Pimenta no dia, e ela começou a encher o olho do lado, eu larguei todas as sacolas, sentei na cadeira e falei assim, fala minha filha, então eu tô gostando de um menino e o menino tá gostando de mim. Mas você já me falou que eu não posso namorar, que eu sou criança e eu sei disso. Eu falei assim, minha filha, então se você já sabe disso, se você já aprendeu que você não tá na fase de namorar, curta. Que legal que você gosta, é normal você sentir amor por outra pessoa e essa pessoa tá correspondendo. Que legal, isso é muito bom, curta. Mas você tem que saber realmente que você não tem idade para namorar. Né? Ele não pode tocar o seu corpo agora, você não pode tocar o corpo dele, né? Tudo tem fases e tem seu épocas, tempo. vai ter o seu tempo. Então curta agora. E ela sofrendo. E ela sofrendo. E ela assim começou a chorar assim e aliviou. Então assim, a minha filha, eu falo que ela já começou super bem, um menino maravilhoso, porque leva flores para ela na escola, presentes. Então, assim, é maravilhoso. E eu percebi aí que eu tenho realmente a minha filha como minha amiga, né? Mas é muito difícil. Para mim, eu falo com naturalidade sobre sexualidade, mas com a minha filha eu ainda tenho essa barreira. Então, como é importante realmente essa mãe se esforçar, né? E buscar essa ajuda para que a filha tenha o conhecimento que ela não teve na idade correta. Se ela não sabe, né? Eu mesmo falo assim, que eu também não tive. A minha mãe também não me ensinou, não falou. Até quando eu tive minha primeira menstruação, minha mãe não me explicou o que era aquilo, né? Eu lembro que foi uma madrinha. Mas eu falo que quando a gente vai se conhecendo, daí você vai falando. Hoje eu falo abertamente de sexo com a minha mãe fala. Inclusive, até brinco, eu dei já um vibrador pra minha mãe, porque eu falo, eu não preciso só eu ter prazer. Sim. A minha mãe, e falo muito, e falo com os meus filhos. Eu tenho um filho de 13 anos, vai fazer 14 agora em abril. E a minha filha de 7. Então, eu explico com mais naturalidade. Então, a gente vai quebrando esses tabus. E eu sempre falo que é melhor a gente falar da nossa forma, do nosso jeito, do que pesquisar na internet, né? E é muito engraçado. Ontem, eu tava indo para um evento e a Sofia foi junto comigo. E ela foi ler, mãe, motel. Porque nós passamos na BR. A clássica. Pegou, mãe, motel não é escrito hotel? Eu comecei a dar risada. Falei, como que eu vou explicar pra ela? Eu falei, filha, motel existe igual hotel. Hotel é pra gente dormir, passar a noite, mais tempo. E o motel é quando a gente só quer ficar algumas horas e já ir pra outra cidade ou fazer outra coisa. É lá, então, tá escrito certo? Não tá escrito errado? Não, filha. E morreu o assunto e vai. Mas... antigamente eu acho que eu me travaria, né? Se ela perguntasse... O que falar agora? O que falar agora, o que responder, né? Exatamente. Então, entende? A gente também trazer essa naturalidade e explicar, porque às vezes a gente quer complicar tanto para as crianças e, na verdade, é só dizer da forma mais simples e não complexa. Porque eles não porque a dúvida dela era escrita. Você tirou a dúvida dela, né? Eu acrescentaria aí que o motel também é só para adultos, crianças não podem entrar. Né? Esse detalhe eu não falei. Mas na hora eu realmente te entendo, porque na hora quando a gente pega de surpresa, né? Pega de surpresa. E às vezes a gente não... Mas eu acrescentaria aí. Tanto é que a minha filha deu os primeiros passos dentro da Chocolate com Pimenta e ela... as dúvidas que ela tinha, eu sempre fui muito clara, mas... de acordo com a idade dela. Sim. Isso, tanto é que na escola, o que sua mãe tem? A minha mãe tem uma loja de produtos adultos. Né? E eu nunca tive problema nenhum com relação a isso e é super tranquilo. É você explicar da maneira correta de acordo com uma idade, né? Nossa, hoje, que bate-papo. Que bate-papo incrível, hein, doutora? Que bom que você esteve aqui com a gente hoje, trazer, e que você está fazendo esse trabalho de ginecologista tão lindo, de trazer mais leveza, de trazer mais autoconhecimento. E muito interessante de você falar pra mulher, se descubra, vai ter prazer, vai ser feliz. Eu amei
hoje. Gente, o papo é tão gostoso, é tão necessário que a gente ficaria aqui, né, horas falando. Mas, enfim, obrigada realmente por você ceder um tempinho aí. A gente sabe que você tem uma agenda lotada, graças a Deus. E que Deus continue te abençoando, que você continue alcançando mais mulheres e mudando vidas, tá? Obrigada realmente por você estar aqui com a gente neste dia e trazendo tanta informação de qualidade. E você que está nos acompanhando aí, vai aparecer o @ da doutora Tamara Piazza, para você seguir ela. Tem tanto conteúdo maravilhoso de qualidade lá, então siga ela, caso você queira marcar um horário com a doutora, tirar dúvidas, se você tem aí grandes lábios, capô de fusca. Olha, tem laser, tem de tudo, não precisa ficar com vergonha, porque você viu como que ela é super tranquilo, para ela é natural falar sobre isso, tirar suas dúvidas, não deixa de procurar, não fica com a sua dúvida, e a gente gostaria de agradecer muito, eu amei, teve até coisas que eu não conheço, tá vendo? Por mais que a gente estuda, por mais que a gente tá na área, mas a gente não conhece tudo e eu amo aprender. Mas e a doutora? O que a doutora diria aí para os nossos ouvintes que estão aqui hoje, para busca não ficar sofrendo, para buscar esse cuidado íntimo que é tão importante, que não é só estética? Eu digo principalmente para as pessoas que são casadas há mais tempo, que o sexo é um presente de Deus e ele é muito importante dentro do casamento. Ele não pode ser negligenciado. Eu sempre falo que a comida você pode pedir um iFood, a casa você pode contratar alguém, mas o sexo é só você que pode fazer pelo seu marido. Então não deixe para se der tempo. Se eu não estiver cansada, tem que ser prioridade dentro desse relacionamento. E se você está passando por algum problema, saiba que tem muita gente querendo te ajudar e tem muita solução. Uau, que lindo. E é sobre isso mesmo, né? Sexo é vida, sexo é qualidade. Você não precisa ficar sofrendo e não tem como você terceirizar. Não tem, não deve. Não pode, exatamente. Não deveria. Muito bom. E você que está nos acompanhando aí, se você tem sugestões de pessoas que podem estar aqui com a gente nessa mesa com Ivone e Daiane, mande um e-mail pra gente. O nosso e-mail tá aparecendo na nossa telinha também. Mande um e-mail se você tem sugestões, se você tem dúvidas, a gente está aqui para trazer conhecimento sempre. E a gente vai ficando por aqui, deixando um beijo gostoso e quentinho para todos os nossos seguidores. Beijo, segue a gente, pode desejar entre lençóis e microfone.